Olá, alunos do quarto ano, sejam bem-vindos para a aula de Ciências, aula de número 13. Com vocês, a professora Janine. O tema da nossa aula hoje são os combustíveis fósseis. Os objetivos da nossa aula são conhecer fontes de energia dos combustíveis fósseis, refletir sobre as consequências da queima de combustíveis fósseis para a atmosfera, relacionando com a quantidade de gás carbônico emitido. Então, para entender o assunto, primeiro, o que são combustíveis? São substâncias que queimamos para produzir calor, né? E esse calor pode ser utilizado para mover uma turbina nas usinas termoelétricas, por exemplo. E o que são fósseis? São restos de compostos orgânicos depositados entre rochas subterrâneas. Então, combustíveis fósseis vão ser recursos que vão ser extraídos de rochas ou do fundo dos mares. Então, os combustíveis fósseis recebem esse nome, né? Porque a sua origem está ligada à decomposição de restos de animais e plantas durante milhares e milhares de anos. Às vezes, milhões. Por demorarem tanto tempo para se formarem, né? Os combustíveis fósseis são considerados uma fonte de energia não renovável, pois não há renovação deles em curto prazo para o ser humano utilizar. Os tipos de combustíveis fósseis não renováveis, um exemplo deles é o petróleo. O petróleo é formado com base na matéria orgânica depositada entre rochas. Com a ação do tempo, o calor das rochas e da pressão exercida sobre elas tende-se o surgimento de uma substância que possui hidrocarbonetos, que são compostos químicos de hidrogênio e carbono, na forma líquida e gasosa. Então, todas aquelas substâncias orgânicas que ficaram depositadas entre rochas sem o contato de oxigênio, para que elas fiquem lá, elas começam a se decompor e essa decomposição se transforma no petróleo, né? Nesse resíduo que é coletado e reutilizado. Do petróleo nós produzimos gasolina, óleo diesel, além dele ser matéria-prima utilizada para a confecção de outros produtos. Estes produtos são utilizados na produção do plástico, por exemplo, material presente em quase tudo que usamos, desde o copo até os para-choques de carros, por exemplo, próteses humanas e uma infinidade de outros produtos. Então, quando nós falamos, isso aqui está cheio de petróleo, ou para de usar o plástico, por que será que a gente tem que parar de usar tanto material plástico? Por causa desse consumo, né? Dessa matéria-prima que não é renovável e que vocês vão ver mais adiante que ele traz um prejuízo para a natureza, né? Nós já falamos na questão do tempo de decomposição dos plásticos, lembram? Então, ele leva um tempão para se decompor. Se ele não for reutilizado e for jogado na natureza, ele traz um prejuízo enorme para a natureza, né? No começo da exploração do petróleo, ocorreu em áreas de continentes, na Europa e na América do Norte. À medida que se descobriram novas maneiras de incorporá-lo ao nosso cotidiano, outros países começaram a investir seus territórios em busca de ouro negro, como é chamado o petróleo, né? Então, lá desde o século XIX, ele vem sendo chamado de ouro negro, porque ele é um recurso que traz muitos benefícios e gera uma economia muito grande, né? Na questão econômica, ele gera muito dinheiro, vamos ser bem claros assim. Então, para quem vende, quem produz, ganha muito com isso. Ali a professora trouxe para vocês uma foto, uma imagem de uma plataforma de extração de petróleo, né? Ali, quando a professora falou para vocês, a extração iniciou no continente, em terra firme. Depois foi
foi pesquisado e descoberto que também em áreas marítimas era possível encontrar locais onde pudesse se extrair petróleo. No caso do Brasil, por exemplo, nós temos plataformas de petróleo em alto mar. O gás natural, também um combustível fóssil, e ele pode ser encontrado em reservas petrolíferas, pois é formado da mesma maneira, além de estar localizado nos mesmos terrenos ou parecidos, né? É um combustível bastante utilizado na geração de energia, aquecimento de caldeiras das usinas termoelétricas e pode ser utilizado para o aquecimento de casas em países mais frios. Não é o nosso caso, né? Porque no Brasil o nosso clima é diferente, mas em outros países é bem utilizado. Então, ali vocês têm uma imagem de uma captação lá de gás natural. Também temos como exemplo de combustível fóssil o carvão mineral. Ele vem de uma rocha sedimentar fossilizada, né, com alto grau de poluição. E essas rochas possuem grandes quantidades de carbono, formadas pela decomposição de grandes florestas, né, que são organismos vegetais, com baixa quantidade de oxigênio. Quanto mais carbono, mais calor o carvão gerará, tá? Então, nesse caso aqui, o carvão mineral, ele é bastante poluidor pela quantidade de carbono que ele tem, tá? Então, pode ser utilizado, mas não se pode utilizar, por exemplo, não é utilizado em casas, porque a extração dele não é fácil, né? E também porque ele é usado em locais onde precisam de muito mais calor, não o nosso fogão, nossa churrasqueira. Isso é importante eu frisar para vocês, que não podemos confundir o carvão mineral com aquele carvão que nós usamos, o pai usa para fazer o churrasco, tá? Não é o mesmo. O carvão usado para a churrasqueira, ele vem da queima incompleta de madeira. Então, não é o mesmo, gente. Não, acho que vocês estão lá, vão comprar no mercado um pacote de carvão mineral. Não é o mesmo, tá? Isso fica bem claro. Então, se vocês quiserem comentar em casa, podem comentar com o pai. Então, dizer que hoje você entendeu que o carvão que o pai usa na churrasqueira não é o mesmo do usado nas termoelétricas, tá bom? O carvão mineral também é bastante utilizado, né, como a professora falou, nas termoelétricas, nas siderúrgicas, para produzir aço, nas indústrias químicas e em outros tipos que precisam de grandes quantidades de calor para produzir algum outro material, tá? Então, não é o caso da nossa casa. Vantagens e desvantagens desses produtos, desses recursos que a professora mostrou para vocês. Esses combustíveis possuem pontos positivos, né? Mas também pontos negativos. Como vantagem, nós podemos citar a alta produção de energia, né? Que é o caso do petróleo e do carvão. E o aquecimento de lares nas épocas frias, usado o gás natural, por exemplo. Além de terem revolucionado a forma como produzimos as coisas. Isso é uma vantagem. O gás natural, por exemplo, pode ser considerado uma fonte de energia limpa, né? Pois é mais leve que o ar e se dissipa rapidamente, sendo menos poluidor que o petróleo e o carvão. Ao ser usado para fins domésticos, pode substituir a lenha, por exemplo, o que reduz o desmatamento. Entretanto, a sua produção podem ocorrer vazamentos que liberam gás metano para a atmosfera. Então, tem que cuidar bastante. É bem sério assim, os riscos que podem acontecer com o manuseio desse combustível. Tá? Já o carvão mineral, usado em larga escala nos séculos 18 e 19, tem a vantagem para as usinas termais, siderúrgicas e as indústrias químicas, né? Como eu falei para vocês, devido ao grande poder de aquecimento.
Entretanto, né, é altamente poluidor, o que gera obstáculos ao seu uso por parte dos organismos internacionais, pois emite muitos gases que podem destruir a camada de ozônio. Vejam só. O petróleo tem a vantagem de produzir inúmeros derivados, né? Como a professora falou para vocês, como o plástico, a gasolina, o asfalto, o que nos traz uma diversidade de produtos para a sociedade. Isso é bom. Entretanto, essa vantagem é também uma desvantagem, né? Pois tornamos-nos dependentes desse combustível e também gera gases que prejudicam a camada de ozônio, contribuindo para a poluição do ar que respiramos. Lembrando que o descarte incorreto desses materiais também prejudica a natureza, não é mesmo? E os impactos ambientais que esses recursos podem trazer, esses combustíveis, né? O uso exagerado desses combustíveis gera graves problemas ambientais para o mundo todo, né? Não tem como usar só no Brasil e prejudicar só o Brasil. Não tem como usar só no estado de Santa Catarina e prejudicar só Santa Catarina. Devido à queima desses combustíveis, grandes áreas do globo, principalmente as urbanas, né? Onde se concentram as maiores emissões de gases oriundos da queima de combustíveis fósseis, são repletas de problemas ambientais que afetam a natureza e, consequentemente, a nossa vida. Para ampliar os conhecimentos de vocês, a professora trouxe como sugestão um vídeo para que vocês possam acessar. Vocês têm lá no material de vocês também o link para acessar e acompanhar esse videozinho que fala sobre os derivados do petróleo e como é feita a extração e a produção de alguns materiais para enriquecer o conhecimento de vocês, tá? Fica à disposição, tá bom? Espero que gostem, que façam bom proveito dele. Nesse momento, a professora pede para vocês que peguem o caderno, façam o registro da nossa aula, a data, o tema da nossa aula e coloquem lá tudo que a professora colocou. Importante que vocês citem o que são os combustíveis fósseis, um exemplo de cada um que a professora colocou, as vantagens e desvantagens que eles trazem para a sociedade, tá? Feito isso, você está pronto para a sua atividade proposta, tá? Se precisar, volte ao nosso vídeo, dá mais uma olhadinha, leia com atenção o que foi colocado para você e faça o teu registro lá no caderno. Combinado? Eu fico por aqui, te desejo bons estudos e até a próxima aula.